Bom, gente, nessa aula nós vamos resolver as atividades propostas da aula 12. Eu já tinha pedido para vocês fazerem, né, essas atividades. Dei um tempo na última aula para vocês fazerem durante a aula. Então, agora eu vou trazer a resolução de cada uma delas para vocês, tá? E o que vocês vão fazer? Vocês vão assistir as questões, né? Eu acho que seria legal se você assistisse, mesmo que você tenha feito, porque pode ser que eu faça de uma outra maneira, mais fácil ou mais rápida, tá? Para vocês ganharem tempo. Então, é importante que vocês assistam a aula, mesmo que você tenha feito. E se você tiver errado, vai parando o vídeo, tá? Para vocês acompanharem e não ficar nenhuma dúvida, certinho? Então, essa é a aula 12, tá, gente? Nós estamos na aula 12, terminando a apostila 3, certo? Então, vamos lá. Questão número 1. O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade, em fácil, médio e difícil, e escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% delas eram de nível fácil. Então, eram de nível fácil, gente, 25% de 20, né? Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Então, a quantidade de perguntas de nível fácil, gente, vai deixar de ser 25% do total e vai passar a ser 75% do total, tá bom? Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a... Bom, então, primeiro, vamos aqui anotar as informações, depois a gente vê o que está pedindo, tá? Então, as informações que eu tenho são as seguintes. Nós temos um total de 20 perguntas. Dessas 20 perguntas, 25% são de nível fácil. Então, quer dizer que os outros 75% é de nível médio e difícil. E não importa, tá? Percentual de nível médio, percentual de nível difícil, que a gente não vai precisar dessa informação. Então, primeira coisa, a gente precisa saber quanto que é 25% de 20, né? Para saber a quantidade de perguntas de nível fácil. 25% é um quarto. Um quarto é só você dividir por 4, né? Então, 20 dividido por 4 dá 5. Então, quer dizer que das 20 perguntas fáceis, né, são 5. E aqui, não fáceis, que pode ser médio ou difícil, né? Então, é o restante, que serão 15. Então, essas 5 aqui corresponde a 25% do total. E 15 corresponde a 75% do total. Bom, aí, o que ele quer fazer, o gerente quer fazer? Ele quer que a quantidade de perguntas de nível fácil não corresponda a 25%. Ele quer que essas perguntas correspondam a 75%. Então, ele vai acrescentar uma quantidade X, vamos chamar essa quantidade aqui de X, tá? Uma quantidade X de perguntas de nível fácil. Então, o total, que era 20, agora vai passar a ser 20 mais as X perguntas fáceis que foram acrescentadas, né? Aí, aqui nós temos as perguntas fáceis e não fáceis. Como eu acrescentei X perguntas fáceis, eu vou deixar de ter 5 e vou passar a ter 5 mais X. E as não fáceis continua sendo 15, porque não foi acrescentada nenhuma, tá bom? Aí, as fáceis, agora, vai corresponder a 75%.
Então, as não fáceis vai passar a corresponder 25%. Certinho? Agora dá para a gente achar o x. Olha só, é só fazer uma regra de 3. 5 mais x perguntas corresponde a 75% e 25% são 15 perguntas. Aí, gente, aqui dá para fazer a proporção, né? 75 é o triplo de 25. Então, 5 mais x tem que ser o triplo de 15. Então, 5 mais x é igual a 45. Então, x é igual a 45 menos 5, 40. E o x, gente, o que nós chamamos de x aqui? Exatamente as perguntas que foram acrescentadas, tá? Então, eu quero saber o x. A resposta é 40. Cuidado, porque ele poderia perguntar qual a quantidade total de perguntas eu tenho agora. A resposta seria 20 mais 40, que é 60. Poderia perguntar quantas perguntas fáceis eu vou ter agora. Aí seria 5 mais 40, 45, tá bom? Mas aqui a pergunta é quanto que será acrescentado. Então, realmente é letra D. Questão número 2. A taxa de inflação é um índice que aponta, em percentuais, a evolução média dos preços de mercadorias e serviços. Entretanto, cada família percebe a variação dos preços de modo particular, pois o peso de cada item no seu orçamento é diferente. Assim, se o preço dos medicamentos sobe muito, o impacto da inflação para as famílias que têm mais idosos tende a ser maior. Se o preço dos alimentos cai, o impacto da inflação para as famílias mais pobres tende a ser menor, já que boa parte de seu orçamento é gasto em alimentação. Considere que os salários de determinado grupo de pessoas crescem 10% ao ano, mas a inflação para esse grupo cresce 6% ao ano. O aumento percentual do poder de compra em 2 anos das pessoas que pertencem ao referido grupo mais aproximado será de... Bom, gente, primeiro o texto aqui está falando do impacto de cada tipo de produto em cada tipo de população, né? Grupo de população. Então, os idosos, como eles gastam muito dinheiro com medicamento, então quando tem a inflação, quando o preço do remédio sobe muito, isso quer dizer o quê? Que a inflação pesa muito para eles, porque eles gastam boa parte do dinheiro deles com medicação, né? Mesma coisa para uma família mais pobre. O percentual do salário de uma família pobre, o que ela gasta com alimentação, é muito maior do que uma família que tem um poder aquisitivo melhor, né? Então, aí quando o preço do produto aumenta, o impacto é maior em quem consome mais daquele produto, né? Gasta mais do salário com aquele produto. E quando o preço cai, o impacto é menor, né? Bom, então vamos entender o poder de compra. Eu vou supor um valor, porque vai ficar mais fácil para a gente aplicar aqui e entender direitinho, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar um salário de 100, porque é mais fácil calcular porcentagem sobre 100, tá? E um determinado produto que também custe 100. Então, o salário é 100 e o produto também é 100. Então, inicialmente, gente, como o salário é 100 e o produto é 100, o poder de compra é de um produto, não é verdade? Porque, olha, vamos colocar aqui, poder de compra, eu tenho 100 reais, eu compro um produto de 100 reais, então eu posso comprar um produto. Se eu tivesse 200 reais e comprasse um produto de 100, eu poderia comprar 2 produtos. 300 reais um produto de 100, eu poderia comprar 3 produtos, ok? Então, como que a gente colocou os dois valendo 100, então o poder de compra vai ser de um produto, né? Com 100 reais, eu tenho 100 reais, eu consigo comprar um produto de 100 reais. Aí, olha só. O salário teve um aumento de 10% ao ano. Eu quero saber o que vai acontecer com o poder de compra após 2 anos. Então, o salário, primeiro, vai ter um aumento de 10%. 10% de 100
é 10. Então, o salário vai para 110. Depois, como é em 2 anos, é consecutivo aqui, né, gente? Vai ter um outro aumento de 10%. Então, o salário que era 110, 10% de 110 é 11, então o salário vai para 121, ok? Aí o produto teve uma inflação de 6%. Então, o que vai acontecer? O produto que era 100 vai aumentar 6% e depois de um ano vai aumentar 6% de novo, tá bom? Então, 100, aumento de 6%. 6% de 100 é 6. Então, o produto passou a custar 106. Aí, depois, teve um outro aumento de 6%, né? 6% de 106. Aí, gente, presta atenção, olha. 1% de 106 é só dividir por 100, dá 1,06, né? Então, 6% vai ser 1,06 vezes 6, que é 6,36. Então, aqui vai ter um aumento de 6,36. Então, o produto que custava 106 vai passar a custar 112,36. Aí, olha só, veja bem, o aumento do salário, o percentual do aumento do salário foi maior do que o percentual do aumento do produto, né? Então, quer dizer que o poder de compra vai aumentar. Aí, qual que vai ser o novo poder de compra? Olha só, agora o dinheiro que eu tenho não é R$100, eu tenho R$121. E vou comprar um produto de 112,36. Para saber o poder de compra aqui, gente, é só dividir. 121 por 112,36 dá aproximado, tá, gente, isso aqui, 1,0768, é aproximado. Então, quanto que aumentou? Aumentou, olha só, de 1 foi para 1,0768, então aumentou 0,0768. Só que a resposta está em porcentagem, está aproximado, né, gente? Para transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100. Então, dá 7,68%, aproximadamente. Então, a nossa resposta é letra B. Então, o poder de compra aumentou em 7%. Questão número 3. A fim de acompanhar o crescimento de crianças, foram criadas pela OMS tabelas de altura, também adotadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. Além de informar os dados referentes ao índice de crescimento, a tabela traz gráficos com curvas, apresentando padrões de crescimento estipulados pela OMS. O gráfico apresenta o crescimento de meninas cuja análise se dá pelo ponto de interseção entre o comprimento em centímetro e a idade em mês completo e ano da criança. Uma menina, aos 3 anos de idade, tinha altura de 85 centímetros e aos 4 anos e 4 meses, sua altura chegou a um valor que corresponde a um ponto exatamente sobre a curva P50. Então, olha só. Ela tinha 3 anos e a altura dela era de 85 centímetros. E aos 4 anos e 4 meses, a altura dela estava sobre a curva P50. Qual foi o aumento percentual da altura dessa menina, descrito com uma casa decimal no período considerado? Bom, então quando a questão tem um gráfico, gente, primeira coisa, para analisar o gráfico, o que você tem que fazer? Você tem que analisar as grandezas. Qual que é a grandeza do eixo X e qual que é a grandeza do eixo Y. Então, aqui no caso, o eixo X está indicando a idade da criança em mês e ano, né? E o comprimento, e no eixo Y nós temos a estatura da criança, né? A altura da criança em centímetros. Bom, então, com 3 anos, a altura dela era de 85. E aos 4 anos e 4 meses, a altura dela estava sobre a reta P50. Então, a P50, gente, é essa aqui, ó. Tá bom? Aqui tá no meio. Então, 4 anos, aqui é a idade de 4 anos. 4 anos e 4 meses é aqui, ó. Então, a altura dela é aqui, ó.
certo? Porque está dizendo que com 4 anos e 4 meses estava sobre a P50. Então, aqui são 105 centímetros. 105 centímetros. Aí eu quero saber de quanto que foi o aumento. Bom, então, aos 3 anos, a altura dela era de 85. Então, 85 é 100%, né? Aí, de 85 foi para 105. Então, teve um aumento de 30. Não, de 20, né, gente? De 30, de 20. De 85 foi para 105. Então, teve um aumento de 20. Então, esse 20 corresponde a quantos por cento? É isso que está querendo saber na questão, tá? Então, por que o 100% é 85? Porque o valor sobre o qual a gente calcula o aumento, né, corresponde a 100%. Então, o aumento é sobre 85. Então, 85 é 100% e 20 foi o aumento, vai ser X. Se você colocar 105 no lugar do 20, aí você vai encontrar cento e tantos por cento, não é isso? E depois é só você subtrair de 100%, certinho? Bom, então aqui é só multiplicar cruzado, né? Antes de multiplicar cruzado, se você quiser simplificar aqui, olha, o 85 e o 20 dá pra gente simplificar por 5, né? Dá 17, aqui dá 4. Então, vai ficar 17x é igual a 400. Então, x é igual a 400 sobre 17. 400 dividido por 17, gente, dá aproximadamente 23,5, né? Porque aqui dá mais do que uma casa decimal. Só que a questão pediu com uma casa só. Então, a resposta é letra A. Então, a nossa questão 3, a resposta é letra A. Vamos ver a questão 4. Questão número 4, né? Em um dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade H registrada às 13 horas não foi anotada, e a partir de H, cada unidade sobre o eixo representa 1 metro. Então, cada espacinho desse aqui, gente, ó, no gráfico, é 1 metro, tá bom? Foi informado que entre 15 e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu 10% entre 15 e 16. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? Bom, então vamos lá. Aqui a gente não tinha o valor inicial, olha, mas a gente sabe que cada espacinho desse aqui tem 1 metro, né? Então, no eixo Y é a profundidade em metros e no eixo X nós temos a hora. Aí tá dizendo que entre 15 horas é aqui, ó. E 16 horas, que é aqui, diminuiu 10%. Então, olha só, gente, de 15 horas para 16 horas, diminuiu 2 metros, não é verdade? A distância aqui é de 2 metros. Então, quer dizer que esses 2 metros corresponde a 10% do que estava às 15 horas. Então, se 10% são 2 metros, 100% é X, certo? 100% é X. Porque tá falando o quê? Que diminuiu 10%. Então, é em relação ao que era às 15 horas. Então, 100% é o valor que era às 15 horas. Então, 10% e 100% tem uma proporção de 10 vezes, não é? Porque o 100 é 10 vezes o 10. Então, o X é 10 vezes o 2. Ok? Então, se X é 10 vezes o 2, então o X é igual a 20 metros. Agora, presta atenção, que tá vendo que tem um 20 aqui para marcar? Mas não é isso que tá pedindo, tá, gente? Porque esses 20 metros aqui era que horas? Às 15 horas, né? Então, era 20 metros, diminuiu 10%, que é 2, certo? Aí, quer saber qual que é as 16 horas? As 16 horas era 2 metros a menos, né? Então, vai ser 20 metros menos os 2 metros que diminuiu, né? Então, vai ser de
18 metros. Então, isso aqui é às 16 horas, né? Então, às 16 horas, a altura era de 18 metros. Então, a nossa resposta é letra A. Cuidado, porque não é letra B, tá, gente? É muito fácil de confundir. É letra A. Questão número 5. Uma pessoa comercializa picolés. No segundo dia de certo evento, ela comprou 4 caixas de picolés, pagando R$16 a caixa, com 20 picolés para revendê-los no evento. Cada caixa tinha 20 picolés, né, gente? Ele comprou 4 caixas. No dia anterior, ela havia comprado a mesma quantidade de picolés, pagando a mesma quantia e obtendo um lucro de R$40, obtido exclusivamente pela diferença entre o valor de venda e o de compra dos picolés, com a venda de todos os picolés que possuía. Então, olha só, ela tinha comprado pelo mesmo valor e ela vendeu por um preço de modo que ela ia ganhar R$40 de lucro. Pesquisando o perfil do público que estará presente no evento, a pessoa avalia que será possível obter um lucro 20% maior do que o obtido com a venda no primeiro dia do evento. Para atingir seu objetivo, e supondo que todos os picolés disponíveis foram vendidos no segundo dia, o valor de venda de cada picolé no segundo dia deve ser... Bom, então primeiro vamos fazer o seguinte, vamos achar qual que foi o custo de todos os picolés. Não precisa achar o custo de cada picolé não, tá, gente? Não tem necessidade. Então, vamos achar o custo de todos os picolés. Ela comprou por R$16 cada caixa, um total de 4 caixas. Então, quer dizer que ela teve um custo total de R$64, né? Isso aqui ela pagou por 80 picolés, né? Porque cada caixa tinha 20, então 80 picolés saiu para ela por R$64. Aí no primeiro dia, o que aconteceu no primeiro dia? Ela vendeu por um valor que ela teve um lucro de R$40. Então, é como se fosse assim, ó, ela tem R$64 que ela gastou, mais R$40 de lucro, então ela vendeu por R$104. Esse aqui foi o preço de venda do primeiro dia, mas eu quero saber do segundo dia. No segundo dia, bom, o custo dela foi de R$64 de novo. Só que aí o que ela pensou? Ah, eu posso vender um pouco mais caro o meu picolé. Eu posso aumentar o lucro em 20%. Porque ela viu que as pessoas pagariam mais pelo picolé, né? Então, o que nós vamos ter que calcular? 20% de 40. 10% de 40 é 4, né? Então, 20% é 8. Então, na hora que ela foi vender, o lucro dela não vai ser de R$40, vai ser de R$48, certo? Porque ela vai aumentar o lucro em R$8. Então, ela vai vender por quanto? 64 mais 48, 112. Esse é o preço de venda do segundo dia. Só que a questão quer saber o valor de cada picolé. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 112 e dividir por 80, não é isso? Porque são 80 picolés. E 112 dividido por 80 dá 1,40. Então, o valor de cada picolé vai ser de 1,40. Aqui, gente, é continha mesmo, tá? Uma dica que eu posso dar para vocês para facilitar aqui, em vez de dividir o 112 por 80, vai simplificando primeiro. Olha, os dois dividem por 2. Então, dá 56 sobre 40. Aí, divide por 2 de novo. 28 sobre 20. Divide por 2 ou por 4 de uma vez, se você quiser, por 4. Dá 7 e dá 5. Aí, a continha que você vai fazer é 7 dividido por 5. Dividir por 5, gente, é a mesma coisa que dividir por 10 e multiplicar por 2.
Então, 7 dividido por 10 dá 0,7 vezes 2, 1,4. Tá bom? É mais fácil do que fazer a continha de divisão mesmo. Então, a nossa resposta é letra C. Questão número 6. O governo decidiu reduzir de 25% para 20% o teor de álcool anidro misturado à gasolina vendida nos postos do país. Considere que a média de desempenho, ou seja, a quantidade de quilômetros que um carro anda com 1 litro de combustível, é diretamente proporcional à porcentagem de gasolina presente no combustível, e que a média de desempenho de um carro antes da decisão do governo era de 13,5 km por litro. Nas condições do texto, qual será a estimativa da média de desempenho após a redução de álcool anidro no combustível? Então, vamos entender, gente. Primeira quantidade era de 20% de álcool e foi para... era de 25% de álcool e foi para 20%. E o desempenho do carro, ele é diretamente proporcional à quantidade de gasolina, tá, gente? Então, quanto mais gasolina, maior o desempenho, de forma proporcional. Então, está dizendo que antes da decisão, o desempenho de um determinado carro era de 13,5 km por litro. Então, antes da decisão é quando tinha 25% de álcool, né? E depois da decisão, qual que vai ser esse desempenho? Bom, então, olha só. Primeiro, nós temos aqui duas grandezas. O desempenho, que está em quilômetros por litro, né? E a porcentagem, lembrando que essa porcentagem aqui é de gasolina e não de álcool, ok? Bom, então, antes da mudança, né, antes da decisão do governo, o desempenho era de 13,5 para, se era 25% de álcool, então quer dizer que era 75% de gasolina. Agora, a quantidade de gasolina vai para 80, né? Porque de álcool vai para 20, então de gasolina vai para 80. Então, qual que vai ser o desempenho? X. Então, nós temos aqui uma regra de 3 simples, direta, né? Por quê? Porque as grandezas são diretamente proporcionais. E é simples porque só tem duas grandezas. Então, é só multiplicar cruzado, tá? Aqui, gente, eu poderia até simplificar o 75 com 80. Eu só não vou simplificar porque como aqui tem o 13,5 que tá quebrado, né, que tá com vírgula, eu acho que multiplicar por 80 vai ficar mais fácil, tá bom? Então, vai ficar 75x é igual a 13,5 vezes 80. 13,5 vezes 10, gente, é só andar uma casa com a vírgula, dá 135, né? Então, vamos fazer 135 vezes 8. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 3, 24, com 4, 28, vão 2. 8 vezes 1, 8, com 2, 10. Então, dá 1.080, que é 13,5 vezes 80, tá bom? 1.080. Então, x é igual a 1.080 dividido por 75. Aí, aqui é só continha de divisão mesmo, tá, gente? Antes de dividir, a gente pode simplificar? Pode simplificar. Posso simplificar por 5, olha só. Por 5 vai dar, no numerador, divide por 10 divide por 10 e multiplica por 2. Então, 1.080 dividido por 5 fica 108 vezes 2, 216, e 7,5 vezes 2, 15. Aí dá para dividir por 3. Por 3 vai dar 72 sobre 15 por 3, 5. Então, é 72 dividido por 5. Divide por 10, que é 7,2, multiplica por 2, 14,4. Então, o desempenho vai ser de 14,4 quilômetros por litro. Pode fazer as continhas de outras maneiras também, tá, gente? Só que essa maneira de simplificar eu acho mais fácil. Então, a nossa resposta é letra E. Questão número 8. Um grupo
de pacientes com hepatite C foi submetido a um tratamento tradicional em que 40% desses pacientes foram completamente curados. Os pacientes que não obtiveram cura foram, quer dizer, os outros 60%, né, gente, que não obteve cura, foram distribuídos em 2 grupos de mesma quantidade e submetidos a 2 tratamentos inovadores. No primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados e no segundo, 45%. Em relação aos pacientes submetidos inicialmente, então quer dizer que é em relação ao total, os tratamentos inovadores, só os inovadores, proporcionaram cura de quantos por cento? Bom, eu vou supor um valor aqui para o total, porque eu acho que fica mais fácil, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos supor que o total de pacientes seja 100. Sempre faço com 100, né? Porque é o mais fácil. Aí, desses 100, 40% desses pacientes foram completamente curados. Então, aqui, cura. 40% de 100 é 40. E não cura, né? Não foram curados 60 pacientes, ok? Aí tá dizendo assim, olha, os pacientes que não obtiveram cura, então quer dizer que são esses 60 aqui, né? Foram distribuídos em 2 grupos de mesma quantidade. Então, eu peguei esses 60 pacientes aqui, separei em 30 para cá, 30 para cá, ok? Submetidos a 2 tratamentos inovadores. No primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados. Então, quer dizer, gente, que aqui, olha, esse primeiro grupo de 30, desses 30, 35% foram curados. E desse segundo tratamento aqui, no segundo, 45% foram curados. Então, a pergunta é, em relação aos pacientes submetidos inicialmente, então, em relação aos 100... quantos por cento, né, que foram curados pelos tratamentos inovadores? Então, vai ser 35% de 30, né? Mais, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui de operação com porcentagem. Mais 45% de 30. Ah, eu posso calcular 35% de 30, calcular 45% de 30 e somar? Pode, claro que pode. Mas observe que essas duas porcentagens, como elas são calculadas sobre o mesmo valor, você pode somar as porcentagens, tá? Então, olha, 35% de 30 mais 45% de 30, gente, é a mesma coisa que 80% de 30. 80% de 30, porque eu só posso fazer isso porque as porcentagens são calculadas sobre o mesmo valor, que aqui no caso é o 30, tá? Aí eu posso somar 35 mais 45 dá 80% de 30. Então, 80% de 30 vai ser 10% de 30 é 3, né? Então, 80% é 8 vezes 3, que dá 24. Então, seria 24 pacientes num total de 100 pacientes, né? Porque eu estou considerando o valor inicial como 100. Então, 24 de 100 é a mesma coisa que 24%. Então, a nossa resposta é letra B. Em certa loja de roupas, o lucro na venda de uma camiseta é de 25% sobre o preço de custo da camiseta. Então, esse é o lucro da camiseta, pago pela loja. Já o lucro na venda de uma bermuda é de 30% do preço de custo da bermuda. E na venda de uma calça, o lucro é de 20% sobre o preço da calça. Um cliente comprou nessa loja 2 camisetas, cujo preço de custo foi R$40 cada uma. Uma bermuda, que teve o preço de custo de R$60. E 2 calças, ambas com o mesmo preço de custo. Sabe-se que com essa compra, o cliente proporcionou um lucro de R$78 para a loja.
Considerando essas informações, qual foi o preço de custo em real pago por uma calça? Então, vamos lá, gente. Olha, ele comprou 2 camisetas. O preço de custo é R$40. E cada camiseta tem um lucro de 25%. Como aqui está dizendo só do lucro, não precisa nem da gente calcular o preço de venda, tá, gente? A gente precisa achar só o lucro. Então, o lucro da camiseta é de 25%. 2 camisetas de R$40. Então, vamos calcular o lucro da... Vamos anotar aqui, ó, da camiseta. De cada camiseta, né? Então, o lucro é de 25% de R$40, né? 25% é 1/4. 1/4 de 40 é 10. Então, o lucro aqui é de 10. Então, como ele comprou 2 camisetas, já tem R$20 de lucro, que é das camisetas. Aí, vamos para a bermuda. A bermuda... Nossa, escrevi tudo errado aqui, né, gente? Vamos consertar isso aqui. A bermuda... dá um lucro para a loja de 30% sobre o preço de custo. 30% o preço de custo da bermuda é de 60. Ele comprou uma bermuda, né? Então, 30% de 60. 10% de 60 é 6, 30% é 18. Então, teve mais um lucro aqui de 18. E tem a calça, né? A calça, a gente sabe que o lucro é de 20%. Só que é 20%, gente, de um valor aqui de custo que a gente não sabe quanto que é X, né? Aí, somando aqui, olha, nós temos 38 de lucro, né? Esse cliente deu um lucro total de 78. Então, 78 menos 38 dá 40. Só que 40 foi para 2 calças. Então, cada calça foi 20, certo? De lucro. Então, o X é um valor que, se eu calcular 20% dele, dá 20. 20% de quanto que é 20, gente? 20% de 100, não é verdade? Então, se você não conseguir raciocinar assim, é só você fazer uma regra de 3 também, olha. 20% é R$20. E 100%, quanto que é? É X, né, gente? Então, X é igual a 100. Então, cada calça custa R$100, que é o preço de custo. Se pedisse o preço de venda, por exemplo, da calça, seria 120, né? Então, a nossa resposta é letra B. Questão número 9. O Conselho Monetário Nacional determinou novas regras sobre o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito a partir do mês de agosto de 2011. A partir de então, o pagamento mensal não poderá ser inferior a 15% do valor da fatura, do valor total da fatura. Em dezembro daquele ano, outra alteração foi efetuada. Daí em diante, o valor mínimo a ser pago seria de 20% da fatura. Então, 15% foi em agosto. E em dezembro do mesmo ano passou a ser 20%. Então, a pessoa deveria pagar pelo menos 20% da fatura do cartão de crédito. Um determinado consumidor possuía no dia do vencimento, 1º de 3 de 2012, então olha só, já está no ano seguinte, tá? Uma dívida de R$1.000. Isso aqui no vencimento de março. Na fatura de seu cartão de crédito. Se não houver pagamento do valor total da fatura, são cobrados juros de 10% sobre o saldo devedor. Juro é sempre sobre o que está devendo, tá, gente? Não é sobre o total, é sobre a dívida para a próxima fatura. Para quitar sua dívida, optou por pagar sempre o mínimo da fatura a cada mês e não efetuar mais nenhuma compra. A dívida desse consumidor em 1º de maio de 2012 será de... Bom, então olha só, isso aqui, gente, é em 2012, então quer dizer que o valor mínimo que deveria pagar é de 20% da fatura, né? Então, no dia do vencimento 1º de março, ele tinha uma dívida de R$1.000.
na fatura do cartão dele. Aí ele vai pagar sempre o valor mínimo. Então, o valor mínimo é 20% da dívida, 20% do que está no cartão, tá bom? Então, olha só, vamos colocar aqui organizado. Olha, março, depois abril e maio, porque a questão tá pedindo lá em maio, né? Então, olha, que a gente tem que raciocinar é o seguinte. Em março, ele tem uma dívida de R$1.000, certo? Aí, ele vai pagar o mínimo. Então, ele vai pagar 20% de 1.000. 20% de 1.000, qualquer dúvida, se você tiver, faça aqui no cantinho, tá? As operações de cada um, olha. 20% de 1.000 é R$200, não é verdade? Então, ele vai pagar R$200. Então, menos R$200. Então, ele ainda vai ficar devendo o cartão de crédito R$800. Aí, de um mês para o mês seguinte, gente, tem juro de 10% sobre o que ele está devendo, né? Sobre saldo devedor. Então, aqui ele estava devendo R$800. Chegou em abril, ele teve um juro de 10% sobre 800, né? Então, primeiro a gente tem que calcular 10% de 800. 10% de 800 é um décimo, né? Então, é 80. Então, lá em abril, quando chegou a fatura dele, a fatura não veio com R$800. Ela veio com R$880, certo? Porque aumentou 10%. Aí, ele pagou 20% desse valor. Então, vamos calcular 20% de 880. 10% é 88. Então, 20% é 176. Aí, ele pagou 176. Então, ele ficou devendo ainda R$704, certo? Aí, chegou em maio. Aí, de abril para maio, teve um aumento de 10% de juros, né? Agora, o juro vai ser calculado sobre R$704, né? Então, 10% de 704. Só dividir por 10, então, vai dar 70,4 de juros. Então, olha, era 704. Aí, eu vou aumentar 70,4. Então, a fatura de maio vai chegar no valor de 770, então 774, né, gente? 774,40 reais, né? Porque é 704 mais 70 e 40, né? Aí eu quero saber o quê? A dívida desse consumidor em 1º de maio vai ser essa aqui, né? Aí o que ele vai pagar? Ele vai pagar 20% desse valor, mas aqui não tá perguntando quanto que ele vai pagar, tá perguntando de quanto que é a dívida dele em 1º de maio. Então, em 1º de maio, a dívida é de 774,40. Então, a nossa resposta é letra D. Última questão, gente. Questão número 10. A baixa procura por carne bovina e o aumento de oferta de animais para abate fizeram com que o preço da arroba do boi apresentasse queda para o consumidor. No ano de 2012, o preço da arroba do boi caiu de R$100 para R$93. Então, foi de 100 para 93. Com o mesmo valor destinado à aquisição de carne, em termos de perda ou ganho, o consumidor, ele ganhou ou ele perdeu, gente? Bom, olha só. O preço era de 100 e foi para 93. Então, se de 100 foi para 93, então com certeza ele ganhou, né? Agora a gente quer saber o seguinte: quanto que ele ganhou em poder aquisitivo? Bom, então olha só, é como se você raciocinasse assim, ó. Lembra daquela questão do poder de compra? É a mesma coisa, a gente tem que pensar a mesma coisa, tá? Então, olha, se ele tinha R$100 e ele gastava R$100 comprando a carne, ele tinha um poder de compra de 1. Agora, ele tem R$100 e para comprar a carne, ele gasta 93. Então, quanto que vai dar essa divisão aqui? Então, esse vai ser o poder de compra dele que aumentou, porque vai dar 1 e alguma coisa, né? Essa diferença vai ser em porcentagem, nós vamos passar para porcentagem. Então, vamos lá. Olha, vamos pegar o 100,
né? O que ele gastaria para comprar, gente, tem que pensar assim, ele gastaria R$100 para poder comprar, porque o preço do arroba era 100, então se ele fosse comprar um arroba do boi, ele tinha que gastar R$100. Agora ele gasta R$93, ele continua tendo 100, mas ele gasta só 93, tá? Então 100 dividido por 93. Então 100 dividido por 93 dá 1. 1 vezes 93, 93 sobra 7, certo? Aumenta o 0 e coloca a vírgula. 70 não dá para dividir por 93, então a gente tem que colocar um outro 0, né? Então tem que colocar um 0 no quociente, tá? 700 dividido por 93 dá 7, né? Porque 7 vezes 100 é 700, então 7 vezes 93, olha, 3 vezes 7, 21 vão 2. 9 vezes 7, 63, com 2, 65. Sobrou 49. Aumenta um 0. 490 dividido por 93 dá 5, vai dar? Vai, né? 5 vai dar, olha. 5 vezes 3, 15, vai 1. 9 vezes 5, 45. 45 com 1. 46, sobrou aqui 25. Aumenta o 0. Só que aqui é aproximado, né, gente? Então, não precisa nem de a gente fazer mais, olha só. Então, se de 1 foi para 1,075, então teve um aumento de 0,075, que em porcentagem é 7,5%, né? Então, teve um aumento de 7,5% aproximadamente. Então, a resposta certa é letra C. Agora, cuidado, que tá vendo que tem a letra D, que ele perdeu o poder aquisitivo, mas ele não pode ter perdido, né, gente, o consumidor. Porque se o preço diminuiu, do produto diminuiu, e não teve alteração no salário dele, né, não teve inflação, então o que nós vamos considerar? Que ele continuou com 100. Então, o que ele gastaria para comprar uma arroba, agora ele gasta menos, né? Então, ele ganhou 7,5% do poder aquisitivo dele. Então, a resposta é letra C. Bom, encerramos então, gente, as questões da aula 12. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Se alguma coisa não ficar muito clara, vocês me perguntam, tá bom? Então, um beijo grande para vocês.